Bom, pessoal, então voltando. Voltando ao nosso assunto. Nós temos, então, pessoal, comentado. Resgatando, então. Nós falamos, então, sobre associação de resistores. Falamos, então, sobre associação série. Tá certo, pessoal? Basta o quê? Somar os valores dos resistores para a gente achar o R equivalente, tá certo? Falamos, então, da associação paralela. Tá? A gente pode aplicar, tem diversas maneiras de fazer. Essa é uma das fórmulas. Ou a gente pode fazer 2 a 2, conforme nós explicamos aqui. E tem aquela situação especial, onde caso o valor dos resistores sejam todos iguais, né? Que é esse caso aqui, ó, basta pegar o valor do resistor e dividir pelo número de resistores, certo? Que é essa formulinha aqui, né? O resistor equivalente é o valor do resistor pelo número de resistores. Você também acha o valor equivalente, que é esse caso aqui, ó. O exemplo para essa situação, perceba aqui, ó, 3 resistores de 60 ohms em paralelo. Para eu achar o resistor equivalente, basta o quê? Pegar o valor do resistor, que é 60 ohms, e dividir pela quantidade, 1, 2, 3. Eu acho, então, o resistor equivalente para esse tipo de associação. Tudo bem, pessoal? Tranquilo? Tudo bem, professor. Tranquilo. Tá. Então, para a gente fechar essa parte teórica, pessoal, eu queria falar com vocês sobre associação mista. O que é associação mista? É quando você mistura associação série com associação paralela, que foi o que nós vimos, tá certo? Nós vimos associação série e associação paralela. Quando você tiver um circuito que contemple, que possua os dois tipos de associações no mesmo circuito, você diz que se trata de uma associação mista. Como nós já estudamos 2 casos, nós não vamos ter problema. Então, aqui, pessoal, eu pergunto para vocês aqui. Eu tenho uma associação mista aqui. Que tipo de associações aqui você consegue de cara, né? Então, para eu resolver esse tipo de circuito, eu preciso identificar, sem sombra de dúvida, um tipo de associação, resolver e depois verificar como fica para resolver o outro tipo de associação. Olhando esse circuito aí, que tipo de associação fica claro aí que eu posso resolver? De cara, assim, fala, não, essa aqui é associação paralela. Não, essa é associação série. Que você tenha certeza que eu possa resolver aí. É a figura 2,27? Isso. Série aí. Os 10 mais 20, é 10 e 20. Estou estudando aqui a associação mista. A associação mista está aqui, ó. O 10 e o 20 em cima é série e o de baixo é paralela. Então, ó, 2 colegas falaram aí, ó. Então, pessoal, fica claro, não só para os 2 colegas, mas para todos, que aqui trata-se de uma associação série. Sim, tá claro. Tá claro para todo mundo? Ligado ao outro entre o ponto A e B. Perfeito. Então, aqui, ó, trata-se de uma associação série, um atrás do outro. Tá certo? Então, pessoal, se é série, o que eu tenho que fazer? Somar. Somar. Então, o que vai acontecer aqui, ó, pessoal? Eu vou pegar esse cara, eu sei que é uma associação série, tá? Então, igual o colega falou, qual o seu método que você identifica aí, professor? Eu posso colocar assim, ó, aí vai do gosto do... Deixa eu pegar aqui. Do freguês, né? É como se fosse a perninha do resistor ligado na outra, né, professor? Identifica assim. Isso, então, tá um atrás do outro, identifiquei que é série, então eu vou colocar aqui, ó. Vou chamar então de resistor 4, tá bom? O resistor 4, o que é?
Resistor equivalente dessa série. Isso, R1 mais R2. Tá? Então, R4 vai ser igual a quanto? 10 mais 20. 30 ohms. R4 é igual a 30 ohms. Tá? Então, é a mesma coisa que eu eliminar esse cara e colocar aqui, ó, um resistor de quanto? De 30 ohms, que eu vou chamar de R4. 30 ohms. E agora, olhando esse circuito, o que eu tenho aí? Uma ligação paralela. Uma ligação paralela. Perfeito. Isso mesmo. Tá, então vamos seguir aqui a solução que o cara fez. Ó, ele pegou R1, R2, que está em série, resultou o quê? Ó? 30 ohms. Então ficou desse jeito. Ó. Só que aqui ele chamou de RX. Pode chamar de RX também, tá, pessoal? Você pode colocar letra, tá? Se você achar melhor, você coloca letra, tá? No caso, eu aqui chamei de R4 e eu fiz o cálculo lá, deu 30 ohms. 30 ohms. Então, perceba, pessoal, que eu tenho aqui agora um paralelo de 30 com 30. Tá certo? Certo. Aí, como é que eu faço aqui agora para fazer esse paralelo de 30? Como é que eu faço? 30 divide por 2. O colega já falou aí que é 30 dividido por 2. Tá certo? Ele já está utilizando aquela fórmula que diz o seguinte, ó. Isso. Dois Você são pega, iguais. se eles são iguais, basta dividir pelo número de resistores. São 2, tá? Então, o colega fez isso daqui, ó. R equivalente. 15 ohms. Ele pegou o resistor, que a gente chamou lá em cima, chamou de R0 dividido por N. Foi a formulinha que ele utilizou, né? Mas aqui seria o quê? Seria o resistor pelo número de resistores. O valor do resistor pelo número de resistores. Então, o colega achou que o resistor equivalente entre o ponto A e B é igual a 15 ohms. Aí, vamos supor que você esqueceu dessa situação, você pode utilizar aquela fórmula que utiliza dois resistores, que eu falei para vocês, né? Você pode usar aquela formulinha, que é aquela que é mais manjada, né? Resistor equivalente é R1 vezes R2 dividido por R1 mais R2. O que você vai ter, ó? Vamos ver se vai dar igual mesmo. 30 vezes 30 dividido por 30 mais 30. R equivalente é igual a 30 vezes 30, 900. 30 mais 30, 60. Corta. Corta. 90 dividido por 6, R equivalente 15. igual a 15 ohms. Que é a mesma coisa que deu aqui, ó, pessoal. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Dúvidas aí, pessoal? Se tiver dúvida, avisa, pessoal. Se tiver dúvida, avisa. Tá? Então tá bom, pessoal. Se ninguém tem dúvida, fechamos essa parte aí. Vamos para os exercícios, então. Como é que eu faço aqui agora? Deixa eu ver. Firmeza, tá.
coisa errada nesse negócio. O que está acontecendo? Eu não consigo entender. Travando alguma coisa. Um minutinho só. O que está acontecendo? Essa calculação aqui que não está rolando. Quando surge esse teclado? Será que é isso? Isso. Não. Travo tudo aqui. Tem que usar outro recurso. Board, Open Board, cadê esse programa? Tá travando tudo. Open Board, Open Board. Aqui. Esse processo. Tá. Isso. Vou salvar como PDF e abrir para vocês como PDF. Se eu usava como PPT, PPT era melhor ainda. Deixa eu ver aqui. Vai no PDF mesmo. Tá bom. Vamos lá. Pessoal, apareceu para vocês aí o exercício? Apareceu, professor. Apareceu. Sim. Joia. Tá bom.
Ficou um espaço. Peraí, deixa eu só dar uma arrumada aqui. Peraí, só um minutinho só. Assim, um espaço maior. Deixa eu abrir a folha mais, mudar a formatação. Cadê margem? Margem. Deixa eu ver. Ganhei espaço. E abrir mais aqui. Tá. Salvar como PDF. Sim. Tá. Joia. Pessoal, tranquilo aí? Dá para enxergar? Tranquilo, dá para enxergar, professor. Tranquilo. Joia. Então vamos lá, pessoal. Eu vou estar preparando aqui também, vou estar disponibilizando para vocês uns exercícios parecidos com esses que eu vou colocar lá em tarefas, tá, pessoal? Lembrando, pessoal, eu vou começar ficar mais no pé de vocês com relação à entrega das atividades, tá? Gente, eu sempre vou dar uma semana para vocês fazer, a não ser que eu pegue de sopetão aí um dia aí e peço para vocês fazerem um exercício durante a aula, tá? Eu vou disponibilizar o período da aula para vocês fazerem o exercício. Então, nessa situação, você tem que entregar no final da aula, você tem que entregar um exercício, que até é uma maneira de eu saber se vocês estão acompanhando o que eu estou falando, tá? Mas quando eu peço tarefas, quando eu peço situações normais, que eu tenho um pedido até agora de tarefas, eu estou dando um prazo de uma semana para vocês fazerem no final de semana, mas eu vou começar agora a ser mais exigente aí. Então, ó, quem não fez tarefas até agora, que está devendo tarefa, por favor, pessoal, eu não estou tirando ponto nenhum. Então, quem tem tarefa para fazer, entrega. Mas a partir da tarefa de agora, eu vou começar. Assim, você tem que me entregar em uma semana. Se você não me entregar em uma semana, você pode entregar na segunda semana, mas eu vou descontar ponto. E a partir da segunda semana você não consegue entregar mais, tá? Então, vai fazer parte da nossa avaliação, né? O compromisso com a entrega das atividades. E eu vou estar também fazendo alguns exercícios durante a sala de aula para saber se o que eu estou... se a maneira como eu estou aí explicando, pessoal, se vocês estão absorvendo, né? Porque se eu perceber que muitos colegas não estão fazendo, eu vou entender, então, que eu não estou sendo... minha maneira de abordar a disciplina não está sendo legal, tá? Então, a gente tem que adotar uma outra estratégia. Então, vamos lá, pessoal. Oi. Tem como o senhor aumentar mais um pouquinho a tela, porque não está dando para ver o circuito do segundo. Ah, tá. Não, do segundo eu não vou mostrar ainda. Eu só vou mostrar do primeiro, tá? A gente vai fazer junto do primeiro. Depois aí eu coloco o segundo para você enxergar, tá? Beleza, obrigado. Esse aqui dá para enxergar bem, o primeiro. Dá sim. Dá sim, Tá, professor. beleza. Então estamos legal. Então vamos lá, pessoal. Professor, Oi.
Só perguntando aí, teria como você fazer aquele exemplo lá da conta do Wagner agora ou vai atrapalhar sua logística aí? Aquele Então, exemplo da conta lá. Então, eu vou deixar então depois que eu terminar isso daqui, depois que eu encerrar a aula, eu volto com você, então. Isso. Tá Tá bom? bom. Quem que tá falando? Não, é Edivaldo. É que você falou que ia Edivaldo. fazer a conta lá mostrando pra gente, né? Então depois que a É gente que, fizer isso daí, aí sim. é que o Edivaldo falou que ele tinha, acho que baixado lá e tinha entendido. Eu já nem ia fazer mais, mas a gente faz sim, tá? Depois da Ok, aula você me lembra, por favor. Tá? tranquilo. Então vamos lá. Pessoal, dois resistores estão ligados em série. Então tá claro, ó, R1 está ligado em série com R2, conforme o circuito abaixo. O que ele quer? Determinar circuito equivalente. Pessoal, como é que eu faço para determinar o circuito equivalente? Está ligado em série. Vai somar o R1 com o R2. Isso. Tá? Se é ligado em série, você tem que saber que é série, um atrás do outro, ó, tá certo? Então você sabe o seguinte, que para eu achar o R equivalente de uma associação série, basta fazer o quê? Ó? O meu R equivalente é a soma dos resistores. R equivalente é igual a quem? O resistor de 40 ohms mais 60 ohms. Então, meu R equivalente é ser igual a quanto? 100 ohms. O que você tem que saber, pessoal, de uma característica de um circuito série? Perceba que essa minha bateria de 50 volts está sendo aplicado nesse ponto e nesse ponto. Ou seja, os 50 volts estão sendo aplicados nesses resistores. Tá? Então, aqui, essa tensão está sendo dividida nesses dois resistores. Tá? Essa é uma característica de um circuito série. Outra coisa que você tem que saber também, perceba o seguinte, lembra, pessoal, você tem uma bateria, o traço maior é o positivo, o traço menor é o negativo. Você tem que saber que isso daqui trata-se de uma corrente contínua, tá certo? E que vai haver o quê, pessoal? Uma circulação de corrente. O circuito não está fechado. Se o circuito está fechado, o que acontece? O potencial positivo vai procurar se nivelar com o potencial negativo. Então, o que vai ter aqui, pessoal? Vai ter uma circulação de uma corrente, ó. E a corrente eu vou chamar de I. Tá certo? Para ter uma corrente, eu preciso ter diferença de potencial. Tem uma diferença de potencial de quanto? 50 volts. Meu circuito está fechado? Está fechado. O que eu tenho aqui no meio? Dois resistores. Eu tenho uma corrente circulando. E a gente viu sempre que vai adotar o sentido de corrente convencional, que é do mais para o menos. Tranquilo, pessoal? Tranquilo. Aí o cara está pedindo o quê, pessoal? Para calcular quem? Corrente do circuito. Quem que é a corrente? Não é o I? Certo. E como é que eu calculo corrente? Tensão sobre Tensão aí dividida resistência. pela resistência. Aí, garoto. Então, pessoal, que eu tenho que lembrar do quem? Da primeira lei de Ohm. Ah, não lembro. Ah, lembro do triângulo. É a fórmula do Rui. Tá certo? Eu tenho tensão, que é o U. Tá aqui, ó. Tem. Tem a resistência, acabei de calcular.
Eu quero quem? Corrente. Então, eu vou ter esse circuito aqui, ó. A minha bateria, que é de 50 volts. O R equivalente que eu achei aqui, ó. Que vale quanto? 100 ohms. Eu quero o quê? A corrente que está circulando aqui, ó. O que eu faço? Corrente. Corrente é igual a quem, pessoal? U dividido por R. Corrente é igual U ou V, tá, pessoal? Tanto faz. U dividido por R. Então, I vai ser igual a quanto? Qual que é o valor da tensão? 50. O R equivalente? 100. Fazendo a continha aí, vai dar quanto, pessoal? 0,5 ampere. 0,5. Olha o que o colega falou, 0,5. Mas ele também deu a unidade. Qual que é a unidade da corrente, pessoal? Ampere. 500 miliampere? Pode ser também, 500 miliampere. Tá? É a mesma coisa, tá? Pode ser também. Você pode, o que o colega falou aí, pessoal. Ou você usa aqui, ó, meio ampere, tá? Se você fazer, então, pessoal, conversão, né? Você pode passar para miliampere, seria, então, 500 miliampere. Ou... Aí, se você tiver dúvida disso daqui, você vai consultar aquela tabelinha lá, pessoal, que a gente já explicou, mas a gente não pode mais falar sobre isso, tá? Beleza, pessoal? Então, aqui, ó. Pessoal, vocês desculpem que fica tudo torto, é que aqui é... Mexer com esses negócios aqui é horrível. Não dá para ficar... Eu não consigo deixar melhor do que isso. Então, você tem a questão A, questão B. Pessoal, agora o cara pede a tensão em cada resistor. Tensão em cada resistor. Pessoal, então é o seguinte, ó, toda vez que circula uma corrente num elemento resistivo, numa resistência no resistor, o que vai acontecer? Ó? Perceba o seguinte, o que é corrente? Corrente é a movimentação de elétrons. Os elétrons estão passando para cá. Ó. Quem que está empurrando esses elétrons? É a tensão, é a bateria. Você está empurrando lá os elétrons estão batendo nos átomos. Tá? O que vai gerar ali, pessoal? Vai gerar o quê? Calor, vai gerar o quê? Uma queda de tensão. Essa tensão que você tem de 50 volts, ele vai estar dividido aqui, ó, um pouco aqui nesse resistor de 40 ohms e um pouco aqui nesse de 60. Então, como é que você representa isso, pessoal? Você representa, ó, eu falei para vocês que a corrente vai sempre do positivo para o negativo. O sentido, a seta da corrente, ó, vai do positivo para o negativo. Então, aqui você representa o sentido da corrente. Como é que você representa o sentido da tensão? Ele vai ser sempre no sentido contrário à passagem da corrente. Então, a corrente está vindo aqui e está passando em cima do resistor. Então, aqui, ó, eu vou representar a minha queda de tensão desse jeito aqui, ó. Eu vou até trocar de cor, para ficar bem claro.
Então, ó, a corrente está passando aqui do lado, eu vou ter uma queda de tensão no sentido anti-horário. Pessoal, se é tensão, eu vou representar pela letra V de volt. Em cima de quem? Quem que é o componente? R1. Passou a corrente em cima do R2. Como é que eu represento isso? Sentido contrário. Vou chamar de VR2. Tá certo? Certo. Então, o item C. O que o cara quer? A tensão em cada resistor. Pessoal, perceba o seguinte, ó. VR1. O que é VR1? O que é VR1? Tensão do Tensão resistor sobre o 1. resistor 1. Tensão do resistor. Muito bem, pessoal. Vamos olhar aqui, ó, a nossa lei de Ohm, ó. Aqui, ó, eu falei para vocês, aqui pode ser V ou pode ser U. Vou colocar V aqui, tá? Mas é a mesma coisa. Se eu quiser calcular V, olhando aqui o meu triângulo, quem que é V, pessoal? Como é que eu calculo V? Olhando aqui o meu triângulo. Resistência vezes corrente. Perfeito. Resistência vezes, eu quero ver, é R vezes I. Vou colocar aqui, ó. Se é VR1, vai ser quem? R1 vezes quem? Qual que é a corrente que está circulando aqui? Essa corrente I. Então, quem que vai ser meu VR1? O valor do resistor de R1, que é 40 ohms. 40 ohms. Multiplicado pelo I que está circulando aqui, que é quanto? 0,5 ampere. Exatamente. Fazendo-se as continhas, VR1 vai ser igual a quanto? Metade de 40, 20. Unidade de tensão, volts. Tá certo, pessoal? Certo, professor? Sim. E o VR2? Mesma coisa. VR2 vai ser quem? R2 multiplicado por I. Troca o valor do resistor. Isso aqui, ó. Ó o R2, ó. VR2 é quem? Ó? R2 multiplicado pela corrente que está passando por ele. Então, aqui, ó. VR2, o valor do meu resistor é 60. A corrente é a mesma, tá certo? Isso aqui, pessoal, o fato da corrente ser a mesma é uma característica do circuito série, tá? O circuito série, a resistência, a corrente que passa em R1 passa em R2. Tá? Se tivesse um R3, é a mesma corrente. Tá? Isso é importante saber. Circuito série, a corrente que passa em um é a corrente que passa no outro. 60 multiplicado por meio vai dar quanto? Então, pessoal, perceba que a gente fez toda a análise de circuito. A gente achou o R equivalente desse cara, que a gente sabe que é 100. A gente calculou a corrente que está circulando no circuito, que é meio ampere. E por essa continha aqui a gente sabe, pessoal, ó, perceba que tem uma bateria de 50 volts. Eu não falei para vocês que esse circuito sério ele divide a tensão? Não falei para vocês? Ó, essa bateria de 50 volts está dividido entre esses dois resistores. E olha que legal, você fica sabendo exatamente quanto tem cada um. Ó. Eu vou ter aqui, ó, VR1 vai ser 20 volts e VR2 vai ser 30. E você pode até fazer uma prova real. Se você somar a queda de tensão dos dois resistores, tem que dar o valor da sua fonte, da sua bateria. Então aqui, ó, 20 mais 30 tem que dar o valor da sua bateria. Que deu aqui, ó, 50 volts. Você já faz uma prova real de que o seu circuito está
Está bem analisado. Dúvidas aí, pessoal? Não, tranquilo. Vou bem explicado, professor. Legal. Então, pessoal, para a gente finalizar a aula, antes que eu esqueça, eu já vou até fazer a chamada, tá? De repente, algum colega que precisa sair antes. Deixa eu ver aqui. Eu teria, mas a empresa está de quarentena, professor. Ah, que bom. bom, entre aspas. Que bom, Participantes. bom, né? Um colega. Temos 33 colegas aí em sala. Estou baixando a lista Professor, de tem um aí, presença. um Rodrigo Carvalho, tá aí, ele colocou aí no chat, não sei se você ouviu. Tá, mas vai ficar registrado aqui, a entrada e a saída dele. Então, tudo bem. Não tem problema não, tá? Joia. Então, vamos lá. Agora, pessoal, então, vamos fazer esse exercício aqui. 2 circuitos estão ligados. Ó, tá errado aqui, tá vendo? Aí é paralelo, né? É, tá certo? Ó, um do lado do outro. Então, 2 resistores estão ligados em paralelo, conforme o circuito abaixo. Determine resistor equivalente, corrente e a corrente em cada resistor. Tá? Vamos lá então, pessoal. Resistor equivalente. Vamos lá. Então, tem aquelas 2 maneiras que eu expliquei para vocês, tá? Então, até para estar fundamentando aí que um colega pediu, eu vou até utilizar aquela outra fórmula para a gente estar trabalhando. Então, vamos fazer das 2 maneiras aí, para o colega ajudar o colega a entender aí o funcionamento da calculadora. Então, se eu for lá, pessoal, pegar lá a fórmula, eu vou ver o seguinte, ó. O inverso do resistor equivalente é igual à somatória do inverso dos resistores. Essa aqui é a fórmula que está lá, a primeira fórmula apresentada para se calcular uma associação de resistores em paralelo. Então, vamos lá. 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre... Quanto vale R1? 40. Mais 1 sobre 60. Muito bem. Vamos ver aqui. Vamos fazer o seguinte, pessoal. Vamos. Depois eu explico para o colega aí. Eu explico pro Faz colega a conta parte. aí, professor. Depois você mostra, né? Que você vai ter que tirar a câmera daí, né? Então. Vai dar trabalho. Vamos lá. Então, aqui, pessoal. Professor, Oi? Entendi. dá 24. Tá. Então, aqui, ó. É que eu Se eu pegar aqui, ó. fiz na 1 dividido por 40 vai dar 0,025. 1 dividido por 60 vai dar 0,01666. Tá? Então, 1 sobre R equivalente vai ser igual a quanto?
mais 0,025 vai dar quanto? 0,04166. Pessoal, aqui é matemática. Matemática. Você sabe que tudo isso daqui, se você tiver sobre 1, é a mesma coisa, não é isso? Tudo isso dividido por 1 é a mesma coisa, não é isso? Aí você tem uma regra de 3. Esse vezes esse é igual a esse vezes esse. Já não é? Nessa situação, o que você faz? Então, 1 vezes 1 vai dar quanto? 1 vezes 1 é igual REC, equivalente, vezes 0, vezes, tá? Às vezes eu coloco o X, às vezes eu coloco o ponto, 4166. Então, aqui vai dar quanto? Ó? Estou fazendo bem passo a passo, pessoal, mas isso aqui você tem que saber, tá? 1 vezes 1 é 1. E aqui, REC vezes 0,04166. Aí você vai isolar. REC não está multiplicado aqui? Você não tem que passar para o outro lado da igualdade? Se está multiplicado, você vai passar para o outro lado da igualdade, isso daqui vai como para o outro lado? Vai dividindo. Dividindo. 1 sobre 0,04166. Você fazendo isso daí, o que você faz? Pega 1 e divide por isso, vamos ver. Tem alguns calculadores que aparece 1x, né? Você pode utilizar essa onda, essa tecla. Se você fazer essa conta aí, ó, vai dar 24 ohms. Pessoal, se você não souber o que eu fiz aqui, esse desenvolvimento matemático que eu fiz, pessoal, é bom você saber, tá? E o que eu aconselho a você? Procura a monitoria para você fundamentar esses conceitos aqui, tá? Vou falar de novo, não vou falar mais. Os caras, tudo colega também, igual vocês, são alunos, tem uma linguagem legal, tá? O pessoal é paciente. E se você não tem esse fundamento aqui, você não vai conseguir ir para frente, pessoal. Você vai começar a patinar lá na frente. Então, vai lá na monitoria, é legal, não é difícil, tá? Você dá um improve aí, você dá uma lembrada nos conceitos matemáticos e vamos que vamos. Então, essa aqui é a maneira que eu calculei, mas acho que é o jeito mais difícil, tá? Aí tem aquela outra opção, ou aquela fórmula que eu falei, ó, são 2 resistores, você usa aquela fórmula mais simples, né? Você utiliza lá R equivalente, quem que é? R1 vezes R2, R1 mais R2. Né? R1 é 40, o outro é 60. Olha que facilidade aí, ó. 40 mais 60. Você faz até de cabeça o negócio aqui, ó. 6 vezes 4, 24, mais 2 zeros aqui, ó. 2.400. 40 mais 60, 100. Corta 0, 0, 0, 0. Dá quanto? R equivalente igual a 24 ohms. Tá? Então, é importante também você saber a melhor maneira de você chegar no resultado, porque numa prova, pessoal, você ganha velocidade, né? E também envolve menos cálculos, a possibilidade de você errar vai ser menor. Beleza, pessoal? Tranquilo? Beleza. Então tá. Aí o cara tá pedindo o quê, pessoal? Ó, a corrente do circuito. Pessoal, olha a sutileza aqui, ó. A corrente do circuito e a corrente em cada resistor. Qual que é a diferença? Qual que é a diferença? Perceba o seguinte, ó. Você vai ter uma corrente aqui, ó.
Lembra, pessoal? Sempre do mais para o menos. Tá certo? Essa corrente eu vou chamar de I. Certo. Perceba que vai chegar aqui, eu tenho um nó elétrico, pessoal. Essa é a diferença do circuito série. O circuito série você não tem nó. No série você tem um nó elétrico. Perceba que quando... desculpa, paralelo. No circuito série você não tem nó elétrico. No circuito paralelo você tem. Quando chega a corrente elétrica, chega no nó elétrico, o que acontece, pessoal? Imagine que é um... Exatamente. Imagine que é um cano de água, você está indo lá e tem uma conexão T lá na frente. Vai um pouquinho de água para a direita, um pouquinho de água para a esquerda. Aqui é a mesma coisa. Ó. Vai uma corrente aqui, ó, que eu vou chamar de IR1. E vai ter aqui uma corrente que vai vir aqui, ó, que eu vou chamar de IR2. Bom, mas vamos fazer o B aqui, ó. Ele quer a corrente do circuito. Corrente do circuito qual que é? Essa corrente aqui, ó. É o que sai da bateria. E eu sei, pessoal, que esse cara daqui é o meu R equivalente, ó. Então, o que eu vou ter aqui, ó? Vou redesenhar meu circuito, ó. Tem minha bateria. Tem o meu R equivalente que eu achei. Eu vou até desenhar na mesma posição para ajudar no entendimento, tá? Esse é o meu R equivalente. Que eu achei que vale quanto, ó? 24 volts. Ohms. Minha bateria é 24, ó. Eu quero calcular quem? Esse I aqui, ó, que está saindo da bateria. Que é o I do circuito. Pessoal, como é que eu calculo a minha corrente? Tensão sobre resistência. Aí... Então, esse colega que está falando aí direto, tensão sobre resistência, é porque ele já memorizou, pessoal. Ele já sabe isso daqui, ó. Isso aqui que você precisa estar na cabeça, ó. Tá lá em cima já desenhado. Então, eu tenho tensão. O que eu preciso? O V sobre R. Tá? Então, eu tenho que seguir o quê? Eu tenho que ficar repetindo, porque tem colega que não sabe, cara. Tem colega que está tendo dificuldade de entender que I é V sobre R. Tá? Então, quando eu repito o desenho, quando eu fico repetindo, pessoal, é porque tem colega que já fez curso técnico, já tem uma vivência na área, mas tem colega que nunca viu isso aí. Então, eu tenho que atingir também esses colegas, tá? Então, para quem sabe, tem que ter um pouco de paciência, porque eu vou estar sempre repetindo, tá? Então, aqui, no caso, pessoal, o I vai ser igual a quem? Tensão sobre a resistência, tá? Então, essa corrente do circuito vai ser quem? Qual que é a tensão? Tá aqui, ó, pessoal. O V vale quanto? 24. E o R equivalente? Nós calculamos aqui, ó, 24. Então, ó, essa minha corrente
total, vamos chamar assim, corrente total, vai ser quanto? 24 por 24 vai dar uma unidade de corrente, 1 ampere. Tá? Então, aqui, ó, corrente total igual a 1 ampere. Beleza, pessoal? Então, para a gente fechar agora, Beleza. vamos calcular o C. Aqui, pessoal. Ele quer... Eu calculei esse aqui, ó, que é o I total. É o I total. Então, perceba que vai chegar o I total, ele vai dividir IR1 e IR2. Tá certo? Lá no circuito série, pessoal, quem divide no circuito série, quem divide a tensão. Aqui no circuito paralelo, quem divide a corrente. Tá? No circuito série, a corrente que passa no circuito é a mesma. Aqui, pessoal, perceba, ó, que a tensão que eu vou ter nos componentes é igual para todo mundo. Ó, se eu pegar o voltímetro, vou pegar um voltímetro, vou pegar uma ponteira, colocar ele aqui, ó. Perceba, pessoal, se eu colocar aqui uma ponteira, uma ponta de prova do voltímetro, colocar uma aqui e outra aqui, quanto é que eu vou medir, pessoal, nesse voltímetro? Se a minha bateria é 24 volts. 24 volts. 24. Perceba, pessoal, ó, esse ponto aqui, ó, ele é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aqui, ele é o mesmo que está aqui, é o mesmo que está aqui. Essa ponteira que está aqui, ó, se eu vier para cá, trazer para cá, ele é o mesmo que está aqui e é o mesmo que está aqui. Qual que é a conclusão, pessoal? A tensão aplicar, a tensão da bateria é a tensão que está chegando aonde? Em R1 e em R2. E R2. Tá? Então, eu sei, olhando o circuito aí, eu sei que VR1 é igual ao valor da bateria, que é igual aos 24 volts. VR2 é o valor da bateria, que também é 24 volts. Aí, se ele quer a corrente em cada resistor, pessoal, aí ficou fácil. Então, como é que eu calculo IR1? IR1 vai ser igual a quem? Tensão da bateria, I é igual a U sobre R. Multiplicado por quem? Pelo valor do resistor R1. Dividido, né, professor, pelo valor. Isso, dividido. E R1 vai ser igual a quem? Tensão da bateria, que é 24 volts. Qual que é o valor de R1? 40. 40 ohms. Então, o valor de IR1 vai ser igual a quanto, pessoal? 0,6. 0,6 unidade da corrente ampere. Aí, eu preciso calcular IR2. Quem que é IR2? IR2 é a tensão que eu tenho em cima do resistor dividido por ele, que é o R2. E R2 vai ser igual a quem? O valor da bateria, que é o valor que está em cima de R1, que é o valor que está em cima de R2, é 24 volts. O valor do resistor, ó, tá aqui, ó, 60 ohms. 60. 0,4 ampere. E R2 é igual a 0,4 ampere. Olha que interessante, pessoal. Nós calculamos, ó, a corrente total. Na corrente R1 foi 0,6 e R2 deu 0,4. Se você somar esses dois aqui, ó, tem que dar a corrente total, ó. Aqui, ó.
Se você somar IR1, que está aqui, com IR2, tem que dar o I total, ó. Tá chegando aqui, ó, I total. Quanto? 1 ampere. Tá indo IR1 0,6 para cá e 0,4 para cá. A gente vai estudar isso daqui que se chama lei de Kirchhoff, tá? A lei dos nós. A corrente que chega no nó elétrico é igual a que sai. Se você somar a que sai, tem que ser igual a que entra. Eu já estudei essa lei, professor. Muito bem. Essa é uma característica do circuito série. E que nós vimos aqui no circuito... Desculpa. Essa questão aqui é uma característica do circuito paralelo. Nós estudamos em série, ou no circuito série, o que foi que a gente estudou? Ó? A gente verificou que a corrente que passa no circuito é a mesma, porém, né, o que acontece aqui? Ó? Você divide a tensão. Ó. A gente viu que VR1 mais VR2 tem que te dar o quê? O valor da bateria. Tá? Então, a gente estudou aí as várias características do circuito série e do circuito paralelo. Bom, pessoal, eu vou estar salvando, tentando salvar do jeito que está aqui esse exercício, eu vou estar postando aí para vocês. Então, pessoal, quem não tem mais dúvida, fique à vontade, pode sair da aula, tá? Já está encerrando a aula. Aí eu vou estar colocando uma tarefa para vocês entregarem semana que vem. E quem não tiver dúvida, pessoal, um bom dia aí, bom trabalho. E os colegas que tiverem dúvida, fiquem aí na sala que a gente vai tirando as dúvidas aí. Não vai fazer chamada, professor? Vou aguardar, viu, professor? Já fiz a chamada. Lá na calculadora. Isso aí. Tá bom. Chamada já está feita. Você fez pelo aplicativo mesmo, né? Boa tarde, professor. Oi, boa tarde. O professor, a chamada você fez pela... Boa tarde, professor. Pelo aplicativo, né? Pelo Teams, pelo próprio Teams. Se você está aí, é porque você já está registrado lá, tá? Professor, sobre o trabalho, eu já fiz, eu não entreguei ainda, porque eu vi lá que a data estava até dia 1º de outubro. Eu não sabia que tinha esse critério aí de entregar toda semana, não, mas eu vou estar enviando agora para o senhor. O senhor desconta a nota, não? Não, ó, o que eu expliquei lá, ó, os trabalhos que eu fiz até hoje, desde o começo, você pode entregar até dia 1 que não tem problema, não tem prejuízo de nota. Agora, por exemplo, o que eu vou começar a pegar no pé é de entrega. Então, a partir de hoje, por exemplo, o trabalho que eu for colocar na tarefa de hoje, esse aí, se você não me entregar em uma semana, você tem a segunda semana para me entregar, mas aí vai ser descontado, e a partir da segunda semana você nem consegue mais entregar a atividade, tá? Eu entendi. Eu já entreguei o 1 e o 2, ficou o 3 e o 4. Eu já tá enviando para o senhor agora. Bom, você tem mais uma semana para entregar. Não, já vou enviar, já, tá bom? Tá bom? Falou, então. Muito obrigado. Professor, boa tarde. Tá em tarefas, né? Isso, tarefas. Tá tudo lá em tarefas. Tem um monte de atividade lá. Deve ter umas 4 atividades lá. Tá bom? Tudo bem. Boa tarde. Boa tarde ou boa semana. Obrigado, você também. Obrigado, professor. Boa semana. Obrigado a você. Boa semana para você também. Deixa eu ver se eu consigo salvar esse cara aqui agora. Boa semana. Até mais. Falou. Salvar como? Vamos ver. Joia, ficou salvo. Então tá.
Deixa eu postar aqui. Só um minutinho aí, tá? A gente já vê aquele lance lá da calculadora. Só um minutinho só. Tranquilo, professor. Sem pressa. Tá, beleza. Segue. Sala. Beleza. O professor, o senhor vai salvar no canal desta aula de hoje, não é? Não, já salvei, já mandei. Isso. Tá No lá canal já. desta aula de hoje, né? 23, Isso, aula 7. Isso, já tá lá. Tá, vou lá pegar agora. Obrigado, viu? Falou. Boa tarde. Boa tarde. Senhor José, o seu microfone está aberto. Falou, obrigado. Que isso, de nada. Agora você abriu a câmera, tá? Ah, vou fechar. Obrigado. Deixa eu pegar o exercício que estava no livro. Vamos ver aqui. Puxa, como é seu nome mesmo da calculadora aí, do colega da calculadora? Edivaldo, tá aguardando aqui. Edivaldo. Então, Edivaldo, só para tá me vendo aí, recordar Edivaldo? só. Tô vendo. Tá vendo aí? Então, Edivaldo. Cara, me fala qual que é a dúvida mesmo, Edivaldo. Você quer fazer a conta na calculadora, é isso? O que você quer saber mesmo? O Wagner tinha falado para você a respeito daqueles valores lá que você coloca e depois é um inverso do outro na calculadora. Tá. Então tá. Então, a gente tinha lá um exercício que era o seguinte, que era dos... Eu estou falando aqui que eu estou entendendo, que se não for isso, você me interrompe, tá, Edivaldo? Tá? Então, tranquilo. Ó, circuito paralelo. Tá dando para enxergar?
Tranquilo, dá sim. Tá. Então, circuito paralelo. Aí tem aquela fórmula lá, Edivaldo. É assim, ó. 1 R equivalente é igual a 1 sobre R1 mais 1 sobre R2 mais 1 sobre R3. Essa aqui é a fórmula para você calcular o resistor equivalente para associação paralela. Tá? Correto. Aí, lá, ó, eu tô pegando aqui, eu tô olhando um livro aqui, ó. Aí o cara passou que o resistor R1 era 10, o R2 era 20, o R3 era 30. Então, ó, 1 sobre R equivalente é igual a 1 sobre 10 mais 1 sobre 20 mais 1 sobre 30. Essa é a conta que você quer fazer na calculadora, é isso? Ou não? Isso mesmo, é. Isso mesmo? Para ver como é que Tá. ela fica na calculadora, se você põe entre parênteses, que X que você usa. Ó, eu faria... Então, existem várias maneiras de você fazer isso, né? O que é legal é você pegar o manual, por exemplo, se for na internet, eu quero saber das funcionalidades, porque eu não sei de cabeça tudo isso daqui. Aí eu vou lá, ó, jogo lá HP9S, pego o manual para ver o que faz cada função, né? Agora, Correto. no caso aqui, o que é importante? Então, no caso aqui, ó, vamos fazer aqui, ó. Dá para ver legal aí? Dá para ver legal aí de volta? Alô? Tá me ouvindo? Oi, tô ouvindo sim. Eu tava falando que aí tá melhor, que não tem luz ali sobre o visor da calculadora. Aí tá perfeito. Ah, então tá. Então tá bom. Então, o que eu faria aqui, ó? Uma coisa que é importante, tem conta que vai dar problema, tem conta que não vai dar problema. Já que você não sabe qual que vai dar problema e o que você vai ter problema e o que você não vai ter problema, né? Eu sugiro você usar parênteses. Tá? Então, o que eu faria aqui, ó? A Eu calculadora, né? Tá abriria... bom. Isso. Eu abro parênteses aqui, coloco 1 dividido por 10. Fecho parênteses. Mais, abro parênteses, 1 dividido por 20. Fecho parênteses. Mais, abro parênteses, 1 dividido por 30. Fecho parênteses. Deu esse valor aqui. Perfeito. E essa calculadora tá em grade aí, né? A função dela ali fica grade, né? Aqui, esse grade aqui é quando você vai tirar seno, cosseno, então a gente não está nem utilizando, tá? Mas aqui você Sim, pode não. aqui, tá? Não interfere não, tá? Não interfere, né? É Não, que eu para fiz esses algumas cálculos, contas aqui na calculadora aqui outro dia aqui, e eu tive que mudar, entendeu? Estava em rádio, e aí não saía o resultado, mas nem não. lascando. Quando você tira seno, cosseno, você tem que Tem que ver, mudar, né? tem que mudar, Então, só para... Aqui, ó. Deu isso aqui, ó. 1 REC igual 0,1833. Agora, perceba que isso aqui é o inverso, ó. É o inverso. Né? Você tem que fazer o quê? Matematicamente, você tem que inverter aqui, ó. Esse vem para cá e esse vai para lá. Então, REC é igual a quanto? 1,0,1833. Tá? 1 REC igual a isso, mas aqui é isso aqui. Você tem que inverter aqui, ó. Tá? Foi aí que eu falei para você, se você não lembrar, você lembra da regra de 3, ó. Esse valor daqui, dividido por 1, não é ele mesmo? Certo, isso. Não. Aí você faz esse vezes esse, é igual a esse vezes esse. Aí você vai chegar aqui.
Aí, o que você faz? Aí você vai ter que saber a função da calculadora. Tem umas calculadoras que aparece isso daqui, ó. Que é o que você quer aqui, ó. Na minha, eu tenho essa função aqui, ó. Né? Na minha função, a sua é HP, não é isso que você falou? Não, a HP é do Wagner, mas a minha é modelo da K82. Tá. Aí você vê, eu não sei se tem essa, mas no meu caso eu tenho essa aqui, ó. X menos 1. Aí tá X menos 1. Então, perceba que isso daqui, ó, 1 sobre X é igual a X menos 1. Se você lembrar matemática, se você tem isso daqui, ó, 1 sobre X, se você quer elevar esse cara para cima, o que você faz? Você joga ele para cima e troca o quê? O expoente dele. Como o expoente dele é X, ou X sobre se o expoente dele for X ou for X elevado a 1, é ele mesmo. Né? É igual aquelas contas, ó, 5. O expoente 1 é a mesma coisa que 5. Então, X a 1 é igual a X. Mas tem aquela regra matemática que diz o seguinte: quando está desse jeito aqui, ó, 1 sobre X, então você considera que isso daqui é 1. Se você jogar para cima, ele inverte o sinal. Então, isso aqui é igual a isso aqui, ó. É a mesma coisa. Então, aqui eu tenho isso daqui, ó. O que eu faço? Eu pego aqui, ó, tá no azul. Tá no azul, eu tenho que usar a função azul aqui, ó, segunda função. Shift, esse cara deu os 5,45, que foi o resultado que deu lá. Então, aquele valor lá, no caso, você só apertou o Shift e colocou igual, não é isso? A função dele, né? Shift, X menos 1 e apertou igual. Agora também, isso aqui é para facilitar. Mas olha, não era isso que você tem que fazer? Não é 1 subdividido por isso? Isso. Você pode fazer também isso aqui, ó. Pegar 1, divide 0,1833. É a mesma coisa. Perfeito. Aí deixa a calculadora assim que eu vou printar a tela aí, professor. Tá bom. Deixa eu pôr a posição melhor aqui, peraí. Aí tá ótimo. Aí tá ótimo. Prontinho, professor. Tá printado já. Falou. Obrigadão, hein? Imagina. Até a próxima aula. Bom fim de semana. Falou. Obrigado, você também.